Bom dia, pessoal. Voltamos aí com a aula de óptica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns comportamentos da luz, especificar algumas coisas e depois a gente vai passar para espelhos esféricos. Quem não se lembra, eu sou o professor Rafael Andrade. A gente está aqui para falar um pouquinho de física do segundo ano para vocês, beleza? Bom, a óptica ela pode ser dividida em três segmentos. A óptica física, que estuda a natureza da luz, a óptica geométrica, que estuda os fenômenos relacionados à trajetória e propagação da luz, que não necessitam de um conhecimento aprofundado do que seja a luz e de sua natureza. Porque na parte da óptica geométrica, ela muitas vezes é tratada até separada, que é uma coisa mais matemática. Você vê a luz chegando ali, você calcula, né, as distâncias, calcula cálculo de imagem, área, etc. E aí você consegue ter as noções de como funciona. Por isso que ele fala que não necessita de um aprofundamento no que você estuda da luz. Como a gente está dando sequência, a gente já falou sobre a natureza da luz, já falou como ela se comporta, já falou dos estudos relacionados à luz, como a gente vê ela hoje em dia. Então essa parte vocês já têm. A óptica fisiológica ela estuda os mecanismos responsáveis pela visão, que aí entra a questão, por exemplo, do uso de óculos, correção, né, a óptica para correção de alguns efeitos que a gente tem. Tudo isso aí ele vai entrar nessa óptica fisiológica, tá? Bom, fontes de luz. Quando a gente fala de luz em si, a gente tem as fontes mais comuns, que são aquelas fontes que vêm desde quando a gente nem era nascido ainda, que são normalmente fontes naturais, né? E a gente tem algumas fontes que elas são fontes artificiais que a gente criou. Só que na divisão das fontes de luz, a gente vai trabalhar com uma divisão bem simples. Ou os corpos eles são luminosos ou eles são iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que produzem a própria luz. No caso do Sol, por exemplo, as estrelas que produzem sua própria luz, esses são corpos luminosos. Os corpos luminosos, a gente tem uma quantidade restrita, né? Bem restrita no nosso universo. Já os corpos iluminados é a maioria. Tudo que a gente tem praticamente é corpo iluminado. Com exceção de alguns que têm sua luz produzida artificialmente, né? E aí os corpos iluminados, eles são chamados também de fontes secundárias de luz. O objeto que desenvolve uma parte da luz que recebeu de outras fontes. Por exemplo, no caso da Lua, ela parece um corpo luminoso, mas ela é um corpo iluminado. Tanto que nas lendas orientais vocês vêm falando de espelho da Lua e etc e tal, tem várias lendas sobre isso, justamente porque a Lua, ela recebe a luz do Sol, né, e ela reflete essa luz para a Terra. Por ela ser dessa intensidade quase que totalmente clara aqui, né, ela faz esse papel muito bem. Então, a Lua, apesar do que a maioria das pessoas pensa, ela não produz a própria luz. Então, tanto que você consegue ver a Lua em alguns dias específicos do ano, você consegue ver ela de dia. Por quê? Porque ela está numa posição que o Sol ainda está iluminando ela bastante, mesmo o Sol ainda estando aqui. Claro, à medida que o dia vai avançando, depois das 9 da manhã ali, fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque a quantidade de luz no céu começa a aumentar tanto, que mesmo ela refletindo luz, ela se perde ali no meio, porque tem muita intensidade luminosa. Bom, essa imagem aqui 2.2 é o pôr do Sol em Marte. Aí, como sempre, né, o Sol como uma fonte primária de luz. O Sol ele é uma fonte primária, por isso ele é um corpo luminoso. Como a gente já falou, os corpos iluminados eles podem ser chamados também de fonte secundária. Então os corpos luminosos também vão poder ser chamados de fonte primária. Beleza? Bom, diagrama de fontes primárias. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funcionam as fontes que a gente já conhece, né? E aí entra algumas fontes que vocês vão reconhecer do dia a dia. Nas fontes primárias a gente tem as incandescentes e as luminescentes. As incandescentes a gente tem fontes quentes, normalmente emitem uma luz em temperaturas superiores a 400 graus Celsius. Já as luminescentes são fontes frias, que normalmente emitem luz a temperaturas inferiores a 400 graus Celsius. Então, a partir do momento que você viu lá a temperatura, se ela for menor que 400 graus Celsius, ela é uma fonte fria, é considerada uma fonte luminescente. Se ela tem uma temperatura superior a 400 graus Celsius, ela é considerada incandescente, tá? Bom, dentro das luminescentes a gente tem uma divisãozinha, uma subdivisão, né? Que ela pode ser fosforescente ou fluorescente.
a fosforescente ela mantém uma emissão de luz por um tempo, mesmo depois que o agente excitador para atuar, né? Então acabou o agente excitador, mas ela ainda mantém essa luz por um tempo, né, sendo produzida. Um caso muito comum que a gente trabalha aqui, ó, é aquelas coisas que brilham no escuro, né? Aqui ele fala de interruptores, tomadas, que elas proporcionam essa reação. E se você pegar e iluminar alguma coisa, você coloca uma camisa, por exemplo, com um material desse, ele vai manter um pouquinho ali, brilho no escuro, depois de um tempo ele vai acabar aquela reação e ele vai parar de brilhar. Já os fluorescentes, eles mantêm a emissão de luz enquanto o agente excitador atua. Então, uma lâmpada, por exemplo, você ligou ela, enquanto tiver a energia entrando ali, ele vai estar excitando o sistema e o sistema vai estar mantendo essa luz sendo emitida. A partir do momento que você desligou, ele para. Já no caso da fosforescente, você pode parar e ela ainda assim mantém um tempinho ele aceso. Por isso que a gente fala dessas coisas que brilham no escuro, são fosforescentes porque elas mantêm esse brilho, elas mantêm uma emissão de luz mesmo após acabar o fator, que no caso quem causa a excitação para ela é a luz. A luz vem, incide, causa uma reação nela, e aí essa reação, mesmo após a luz ser desligada, ela é mantida durante um tempo. Bom, a gente tinha falado um pouquinho quando a gente falou de luz sobre convergência, né? Vem de várias direções e vai para um ponto em comum. Então, quando a gente fala de luz, a gente costuma falar de um feixe convergente. O que é um feixe convergente? É um conjunto de raios luminosos, né? Que eles vêm e convergem para um mesmo ponto. Ou seja, eles vêm de lugares diferentes e vão para o mesmo ponto. Por exemplo, um exemplo fora da luz que a gente usa muito é no caso das cidades grandes. Elas são cidades que são convergentes. Muita gente vem de vários lugares do país e converge naquele ponto. Então, eles se encontram naquele lugar, né? Então, vem de vários lugares e vai para o mesmo ponto, a gente chama de convergente, tá? O divergente, ele já é o oposto. Ele vem de um mesmo ponto, ele tem um ponto em comum, né? E aí ele dispersa essa luz. Aí a luz vai ir para pontos diferentes, tá? Então, o convergente vem de vários pontos, vai para o mesmo ponto, e o divergente sai de um mesmo ponto e vai para pontos diferentes, beleza? Bom, feixe paralelo. Todos os raios de luz são paralelos entre si. Para quem não se lembra, né? Paralelo, os dois seguem juntos, mas eles nunca se tocarão, mesmo que você prolongue eles até o infinito. Em caso eles se encontrem em algum momento ali desse caminho, ele não é paralelo, tá? Bom, a gente vai fazer uma mudançazinha do slide para espelhos, daqui a pouco a gente volta.